Olá, bem-vindos mais uma vez à nossa devocional diária. Gostaria hoje então de estar falando com você a respeito do capítulo 7 de Gênesis, aonde aqui ele fala sobre o dilúvio, quando Deus decide então destruir toda a humanidade criada por ele. E nós podemos extrair daqui lições tremendas para as nossas vidas, aonde eu gostaria então de começar a falar com você a respeito dessas lições que nós podemos então estar extraindo. Primeiramente, o versículo 1 diz assim: E Adonai Elohim, ou o Senhor Deus, disse a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti tenho visto justo diante de minha presença dentre esta geração. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que a iniciativa de salvar sempre vem de Deus. Ele é quem provê o meio pelo qual nós seremos salvos. Então não adianta nós tentarmos fazer nada de nós mesmos, porque certamente isso não vai funcionar. Sempre que o homem foi salvo, foi uma iniciativa de Deus para com o homem, não tem sido diferente e não é diferente hoje. Se você está aqui me assistindo hoje achando que ser bonzinho, ter uma religião, não falar mal dos outros, vai fazer com que você seja salvo pelos seus próprios méritos, esqueça isso. Porque na realidade, o que nós vemos aqui é que a iniciativa de salvação sempre vem da parte de Deus para com o homem. A segunda lição que nós podemos aprender aqui está no versículo de número 4, que diz assim: Porque dentro de 7 dias eu farei chover sobre o solo durante 40 dias e 40 noites. A segunda lição que eu aprendo aqui é que 7 na Bíblia representa Deus e 40 representa provação. Essa é o que nós percebemos quando nós estudamos a palavra. Há várias situações: 40 dias no deserto, 40 dias, 40 anos no deserto, 40 anos de cativeiro. Tudo isso tem a ver com provação. Então, o que eu aprendo aqui, dentro desse contexto, é que não entre na prova antes de certificar-se que primeiro esteja alinhado com Deus. Então, Deus, ele precisa ser aquele que vai à frente quando nós passamos por dificuldades, quando nós entramos na prova, quando nós estamos passando por uma provação, quando nós passamos por uma situação. Deus precisa estar na frente para que nós possamos ser os vencedores, porque senão, meu amigo, certamente, se Deus não estiver na nossa frente, nós seremos completamente destruídos em meio às provas da vida que passamos. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você se encontra lá no versículo de número 13, aonde diz assim, e a primeira parte é apenas o versículo: Nesse mesmo dia entrou Noé na arca com seus filhos aqui. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você é essa daqui: em meio ao caos, entre na arca. E a arca é uma simbologia de Cristo. O que eu quero dizer com isso é: se você tiver Jesus na sua vida, se você entrar na arca que é Cristo, certamente você será capaz de suportar as provações da vida, suportar as tribulações da vida. Como nós vemos aqui, Deus diz: olha, entra na arca. E hoje o conselho é o mesmo que eu te dou. Jesus Cristo é a nossa arca e nós precisamos então entrar nele, entrar na arca, porque nesta arca certamente há salvação. Glória a Deus por isso. A quarta lição que eu gostaria também de estar compartilhando com você está nos versículos 14 a 16, que diz assim: E toda besta selvagem segundo a sua espécie, e todo animal segundo a sua espécie, e todo réptil que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, e chegaram a Noé a arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há fôlego de vida. Então, somente até aqui. Uma lição que eu aprendo aqui, tremenda, é que coisas estranhas acontecem antes da catástrofe. Veja que interessante. Noé não foi buscar os animais. Eles começaram a vir até Noé. Uma coisa muito estranha, não é verdade? Assim também, eu entendo, não é, que em meio às catástrofes que estaremos passando, muitas vezes, situações muito difíceis, não é, coisas
que nós não esperávamos nunca ver, coisas espirituais, obviamente estou dizendo isso, né? Ou mesmo até coisas naturais, como se nós trouxermos para hoje, né? Deus está para derramar o seu juízo sobre a terra. Haverá muitas situações catastróficas na terra, né? Mas o que nós percebemos hoje é que esses sinais já estão sendo feitos, já estão sendo dados, né? Que nós podemos ver que são sinais que não eram comuns, não são comuns. Diante disso, eu percebo que nós precisamos ficar atentos, sim, ficar atentos a essas situações, porque algo está vindo aí, né? Como você pode ver nos noticiários, como você pode ver na internet, coisas estranhas estão acontecendo. E isso é um prenúncio, né? Prenúncio de que nós devemos entrar na arca. Nós devemos entrar na arca. Eu quero desafiar você nessa manhã, ou neste dia que você ouve essa transmissão, a entrar na arca, assim como nós já entramos na arca. Glória a Deus por isso. A quinta lição está lá no versículo de número 18, que diz assim: e a água ganhava força, e crescia muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície da água. A quinta lição é esta: estar na arca não significa que você não vai sofrer ou sentir as consequências da catástrofe, mas sim estar protegido dela. Quando eu então aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, quando eu entendo que Ele é a minha arca, e eu entro nela, certamente, eu fico imaginando Noé, todos aqueles animais, a sua família dentro da arca, e a arca balançava, a arca sentia, o vento batia na arca, eles sentiam aquilo. Eles tinham realmente uma situação dentro da arca, mas eles não eram afetados por aquilo que estava batendo do lado de fora dela. Da mesma sorte, nós, estando na arca, sentimos também consequências, sentimos também as situações que batem, mas certamente estaremos seguros se estivermos dentro da arca. Por isso é importante que eu e você hoje entendamos isso. Precisamos estar na arca que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Vamos sentir o vento, vamos sentir os balanços do barco, vamos sentir os sons, ouvir os sons, mas nós estaremos seguros dentro da arca. Mais uma vez quero incitar você mesmo a entrar na arca, que é o nosso local seguro, que é o nosso local onde haverá salvação. E por último, a sexta lição que eu encontro neste capítulo está ali no versículo de número 24, que é o último versículo desse capítulo, que diz assim: e a água foi mantida elevada sobre a terra 150 dias. Nós sabemos que para que Noé saísse da arca levou 365 dias, um ano. Um ano para que Noé saísse da arca, mas a água foi baixando. E o que eu aprendo com isso? Que a provação pode durar mais do que muitas vezes nós desejamos. Certamente Noé queria sair da arca logo. Você imagina a situação de Noé dentro da arca. Ele estava na arca, mas havia uma situação ali e havia uma necessidade de sair dali. Óbvio que comparando aquela arca, não dá para comparar com a arca que é Cristo, que é o lugar seguro, aonde estamos ali com Ele. Mas eu quero dizer para você que a lição que nós aprendemos aqui é uma lição de que muitas vezes a provação pode durar um tempo. As situações podem vir na nossa vida e permanecer na nossa vida. Passamos por dificuldades, sim, mas que muitas vezes parecem até não ter fim. Mas a resposta, assim como a Noé, a resposta está em permanecer dentro da arca que é Cristo. Eu gostaria hoje nesse dia, de incentivar você. Nós temos passado por dificuldades, você tem passado por dificuldades, o mundo está passando por dificuldades, mas a solução, nós não temos essa solução. A verdade é que nós não conseguimos salvar-nos. A verdade é que nós não vamos conseguir nos salvar. Então nós precisamos entender que existe um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus, o Senhor. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para fazer com que nós possamos, em meio a tantas situações, sermos salvos delas. Então eu quero desafiar você hoje, se você ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero desafiar você nessa manhã, ou neste dia que você ouve e assiste esse programa, essa devocional diária. Eu quero desafiar você a
abrir seu coração para Jesus, e que ele possa entrar na sua vida, que você possa entrar nele como ele sendo o símbolo da arca, e nós possamos então estarmos seguros ali. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você nessa manhã. Eu gostaria também novamente de pedir que você então, no nome de Jesus, faça a sua inscrição no nosso canal, para que mais pessoas, compartilhe isso para outras pessoas, clique ali no sininho para que você possa receber as nossas notificações, dê um like se você está gostando, né, dessas ministrações. Isso é muito importante para que o canal cresça, para que outras pessoas venham a ouvir a palavra, a ter um ensinamento da palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Deus abençoe a sua vida e que a sua semana seja uma semana repleta de paz, de amor, de prosperidade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.